Gálatas capítulo 1, verso de número 6 até o verso de número 10, amém? São palavras do apóstolo Paulo e ele diz assim: eu estou muito admirado com vocês, porque eu vejo em vocês que vocês estão passando muito depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, o mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além daqueles que nós temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Gálatas 3:3. Ó Gálatas insensatos, vocês começaram no Espírito e agora vão terminar na carne? Amém, querido? Pode se sentar, por favor, em nome de Jesus. Muita gente já sabe, já entende o que eu vou dizer agora. Quando você tem uma certa familiaridade com a palavra de Deus, fica humanamente fácil você pregar qualquer assunto em qualquer lugar. Mas é justamente por isso que cada dia, ou quando vai se chegando o momento do culto, eu vou ficando mais aflito. Por quê? Porque humanamente, com a habilidade que eu tenho, eu poderia pregar aqui sobre qualquer assunto, ou em qualquer lugar. Mas nós que somos de Deus entendemos isso. A gente muitas vezes fica preocupado orando em espírito, orando, fala: Deus, eu quero que o Senhor me dê uma palavra para dizer essa noite. Quantos podem entender isso? É diferente. E há duas quintas passadas, Deus me deu uma mensagem muito importante. E ela está lá no YouTube para você assistir, se você não esteve aqui. Se chama Além da Metanoia. Se você não assistiu isso, irmão, se você não ouviu, ouça, por favor. E não tem nada a ver com popularidade lá não, ouça para... Amém? A palavra que nós lemos na Bíblia como conversão, convertidos e essas coisas assim, no original da palavra, no grego, no Novo Testamento, se escreve metanoia. E a tradução dessa palavra, a raiz dessa palavra, ela fala de conversão. E conversão é o que? A mudança de direção. Alguém que estava indo em uma direção, alguma coisa acontece com essa pessoa, ela muda e volta. Isso é uma conversão. E a palavra metanoia não significa somente conversão, como alguém que estava indo e agora pegou uma outra direção. Ela também significa expansão da consciência. Uma mente renovada. E aquele dia Deus nos deu uma coisa muito importante para a igreja. A respeito de conversão, de arrependimento. Que a conversão é o arrependimento. Que a verdadeira pessoa que se arrepende não é a pessoa que agora tem uma facilidade de pedir desculpa toda hora quando erra. Não. O verdadeiro arrependido, ele não erra mais. Ele não fere mais os outros. Quantos estão entendendo, irmãos? A verdadeira pessoa que se arrependeu, ele não mais vai ferir você. Por quê? Lógica. Porque ele se arrependeu. O verdadeiro arrependido, ele para de ferir. O arrependimento não é um dom para você pedir desculpa de uma maneira melhor para os outros. Desculpa aí, toda hora, desculpa aí. Desculpa. Não. É parar de ferir os outros. Mas hoje,
Deus falou dentro do meu coração, mas tem mais uma coisa sobre metanoia, tem uma metanoia inversa. Porque, irmãos, veja só, não se assuste, porque aquele que é de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Mas o diabo ainda anda por aí, amém? Você sabe disso, né? Eu sei que os crentes, infelizmente, estão subestimando ele. Embora o apóstolo Paulo fala, não subestimamos seus ardis. Estão achando que ele é um Zé ninguém, que não faz mal para ninguém. Embora a palavra de Deus diz que ele anda roubando, matando e destruindo. Amém, irmãos? É só você ligar qualquer telejornal. Irmãos, assim, como diz João, né? Há 2000 anos atrás o apóstolo João falou assim, ó, o espírito do anticristo já está na terra. E os anticristos também estão. Só está faltando a manifestação do cara mesmo. Mas, cara, eu tenho visto alguns vídeos, né? Agora o pessoal põe no Facebook, né? E cara, o ser humano está piorando, hein, irmão? Você está percebendo isso ou não? O ser humano não está melhorando, não. Ele está ficando mais maligno a cada dia. E eu tenho certeza que as coisas que aparecem na TV e na internet não chegam nem perto do que o ser humano está fazendo às escondidas. Cara, eu vi esses dias essas pessoas que tomam conta de criança, mas irmão, a mulher batia na cara do bebê. É bebê. Sabe o que é bebê? Não é o Judá não, que quebra as coisas, não. É o bebê. A mulher colocou o bebê no sofá, ela dava tapas na cara da criança. Assim, se aquilo ali não é o diabo, eu não sei o que é, irmão. Então, infelizmente, esse novo cristianismo está colocando toda a resolução dos nossos problemas em você saber lidar psicologicamente com as coisas. Uma boa conversa muda alguém, sabe? Dizer boas palavras vai mudar tudo. Ah, irmão, se fosse, hein? Vamos fazer uma passeata, todo mundo de branco. Vamos soltar pombinha ali perto do Rio Paraíba, que nunca mais ninguém vai matar ninguém. Ah, você está entendendo o que eu estou falando? Exatamente o que Jesus falou. Exatamente o que o Espírito Santo disse através dos apóstolos. Nos últimos dias serão complicados, irmão. Cada vez mais complicado. A maldade está aí, ó. Hoje, ontem, não sei, colocaram um vídeo também. Um rapaz para um carro, vê a menina de 11 anos. Quantos viram isso? Ele pega a menina, coloca dentro do carro e estupra ela. E outras coisas assim, de uma crueldade, que é só um demônio mesmo, irmão, para fazer aquilo ali. Então o que está acontecendo? O maligno na Bíblia, você vai ver ele como um copiador. O diabo não é criador, criador é só um. Como ele não é criador, ele se torna o quê? Um copiador das coisas de Deus. Não vou me estender muito, mas hoje em dia, já faz tempo na verdade, já tem a igreja de Satanás, você sabia, né? Ah, mas é meio escondido. Não, irmão, é com CNPJ, placa assim, ó. Bem-vindo, igreja de Satanás, a Bíblia é a Bíblia satânica e tudo mais. Igreja de homossexual, e, irmão, tem tudo aí hoje. Porque ele vai copiando. Existem pessoas nas igrejas que não operam em dons espirituais, eles operam em dons espíritas. Mas como também não há quem busque a Deus por discernimento de espíritos, vai cantar a bola na igreja legal. Ninguém vai perceber. Então, amado, também está havendo uma conversão maligna, uma metanoia invertida, uma metanoia maligna. Eu vou te mostrar, aqui ó, acabei de ler para você. Os Gálatas, a igreja da Galácia, foi fundada pelo apóstolo Paulo, recebeu o evangelho genuíno, centenas de pessoas convertidas ao Senhor Jesus, trabalhando e servindo a Deus maravilhosamente. O apóstolo Paulo deixa ele e continua a viagem, fundando novas igrejas.
E aquela igreja da Galácia fica ali um pouco sem a presença da sua liderança ali. As notícias começam a chegar no ouvido do apóstolo Paulo, irmão. E ele escreve essa carta aqui, ó. Uma das principais cartas do Novo Testamento é a carta aos Gálatas. Qual era a questão desta carta aqui? Preste atenção. A questão é que eles agora tinham pessoas no meio da igreja dizendo a seguinte coisa: para você ser aceito por Jesus Cristo, para você ser salvo por Jesus Cristo, você tem que obedecer à lei de Moisés e aceitar Jesus junto. Então você tem que batizar, circuncidar, obedecer à lei e obedecer a Jesus. Você tem que fazer tudo isso. Quando o apóstolo Paulo fica sabendo disso, ele escreve essa carta. Ele fala: gente, o que está acontecendo? Quem ensinou isso aí para vocês? Da onde que vocês arrancaram isso? A vida nossa é no Espírito, a salvação é pela graça e mediante a fé. Não tem nada do Moisés aqui não. Não dessa maneira. E aí começa a se revelar os falsos mestres. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Você acha que a questão dos 5 ministérios, sendo de novo trazido a nós, para que nós possamos crer e viver, é como diz, a cereja do bolo? Pois assim como a igreja e o Senhor Jesus, muitos têm buscado a igreja, o governo e o serviço dos 5 ministérios, o diabo também já lançou os 5 ministérios dele. Acorda. Deus, há 2 semanas atrás, eu estava orando, Deus falou assim para mim, ó, escute bem, existem muitos que se dizem apóstolos por aí, que estão agindo como verdadeiros principados. Você sabe o que é um principado? É uma força de atuação e domínio. Principado é um governo espiritual nas regiões celestiais que bota todo mundo debaixo da asa e do domínio dele. Só que quando Paulo fala isso em Efésios capítulo 6, ele está se referindo à força das trevas. Então está se levantando muitas pessoas na igreja, isso não é de hoje, está aqui. Muitas pessoas estão se levantando no cenário da igreja, e a atuação dele não é uma atuação de servir o povo. Quantos estão entendendo, irmãos? O maior, quer ser o maior, seja o maior seja como aquele que serve, ou seja, apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, bispo, diáconos, anciãos, povo todo aí. Eles existem para quê? Não é para fazer dominação da vida de ninguém, pelo amor de Deus. É para servir a igreja, para capacitar a igreja, segundo Efésios 4:11, para que a igreja cumpra o papel dela diante de Deus. Quantos podem entender isso? Mas muitos têm se levantado com um título, um nome de autoridade, e eles estão agindo como principados materializados em pessoas. Ninguém pode sair daqui, ninguém pode visitar o irmão. Aonde foi que você foi? Com quem que é essa foto que você tirou no shopping? Você foi na festa do pastel lá da igreja, Jesus volta daqui a pouco, e tirou uma foto, você está perdido com o seu pastor, porque a hora que ele vê, ele vai querer saber por que você foi lá comer pastel com seus irmãos. Está quase, pastel, eu conheço pessoas, irmãos, eu só não mando levantar porque ele não está aqui, porque são proibidos de pisar aqui. Pastor Lúcio e a pastora Tânia estão aqui. A igreja Petra voltou para Araritama lá. Começamos lá de novo. As pessoas têm vindo adorar Jesus, servir a Deus. Teve reunião em 2 igrejas para proibirem os membros de pisarem lá. Porque o discurso é que nós, preste atenção, o discurso é que nós voltamos para roubar pessoas. Roubar pessoas. Eu fico imaginando, acho que a gente fica lá no eucalipto, lá no calipeiro, e aí passa alguém, a gente assalta. Porque roubar a pessoa para mim é andar com um cano, um sei lá o que, o cara passa, ei, perdeu, leva carro, leva bolsa, isso é roubar pessoas. Essas pessoas não leram que desde lá do Antigo Testamento, em Ezequiel, por exemplo, Deus já dizia através do seu profeta: minhas são as ovelhas, diz o Senhor, minhas.
E é ratificado quando Jesus vem e fala: edificarei a minha igreja. A igreja não pertence a mim e nem a nenhum outro homem, mas pessoas investidas de nomes que falam de uma autoridade têm agido como verdadeiros principados. A Bíblia fala dos falsos mestres, não fala? Jesus fala muito. Como age um falso mestre no dia de hoje, irmão? Qual é a atuação de um falso mestre? Ele não vai vir aqui e falar assim: a partir de agora a gente vai acender vela para o Satanás aqui. Não. Não é isso. O falso mestre, ele atua numa das áreas mais perigosas do ser humano. O mestre, ele está na igreja justamente para ser o antídoto contra todo tipo de heresia maligna, de ensinamento não cristão. Ele é uma injeção de Deus, é um antídoto, é uma vacina. Mas quando é o falso mestre, ele também está na igreja, e através do dom de entrar na mente das pessoas através de ensino, e cativar as pessoas a uma nova maneira de viver. Qual é? Não recebo mais nada do Espírito Santo, nada. Eu só recebo como verdade o que pode passar no funil do meu entendimento. 2 mais 2, 4. Isso aí é de Deus. 5 mais 2 é quanto? Quanto? 5 mais 2? Não, é mais de 10 mil. 5 pães alimentaram quantos? A conta não bate, né? Sabe por que a conta não bate? Porque é sobrenatural. Deus é espírito. Deus é sobrenatural. As operações de Deus, os dons de Deus são sobrenaturais. Ou seja, se você, irmão, explique um milagre. Quem consegue? O próprio significado da palavra milagre já fala inexplicado, inexplicável. Aí o cara quer explicar o milagre. E como ele não consegue explicar o milagre, o que ele faz? Isso aí não é de Deus, não entra nessa. Olha, vamos orar em línguas e edificar no Espírito. Isso é uma palhaçada, isso não existe não. Isso é palhaçada de crente. E aí o diabo vai lá na internet, que agora ele também... Irmão, internet, o diabo tem. Ele paga a net lá, deve pagar bastante mega para jogar bastante tranqueira. Você vê toda hora escândalo. Você vê toda hora a gente expondo a igreja à vergonha com essas coisas espirituais, não tem? Tem. Mas deixa eu te dizer, não é porque o diabo tem promovido o falso que o verdadeiro não existe, viu? Não é porque lançaram a Bíblia inclusiva, onde diz que o rei Davi tinha um caso homossexual com Jonatas, e que Jesus tinha um caso homossexual com João, porque João encostou a sua cabeça no peito de Jesus. Pronto, aí só pode ter alguma coisa aí. Não é porque lançaram a Bíblia inclusiva que esta se tornou mentira. Amém, irmão? Não viajem. A manifestação do falso é porque há o verdadeiro. É a mesma coisa, tem um monte de nota de R$100 aí, falsa no mercado. Mas eles tiveram que fazer a falsa a partir de uma. E por que a gente cai no erro do falso, do engano, irmãos? É porque nós não sabemos como identificar a nota verdadeira. Talvez alguns aqui que trabalham com comércio, talvez alguns, saibam identificar uma nota falsa de uma nota verdadeira. Tem vários, né? Tem uns caneta, você passa a mão, tem relevo, tem papel moeda, tem um monte de coisa. Mas, irmão, a grande maioria do povão, você dá um cenzão para ele, já chora de alegria e bota para dentro. Aí ele vai passar isso num lugar mais criterioso. Rapaz, você está com uma nota falsa.
Puxa, eu não sabia, ele não é bandido, mas ele caiu. Por que que ele caiu na falsidade, irmão? Não é porque a falsidade é poderosa, é porque ele não sabe identificar o original. É aqui, irmãos, é aqui nessa coisa tão simples, que o maligno tem tirado tanta coisa da gente. Porque a gente liga a internet, liga a TV, você vai ver igrejas que são verdadeiros circos, acontecendo todas as coisas mais absurdas que não tem realmente nada a ver com Deus. Mas você olha aí, o que acontece? Dá uma metanoia inversa. Você se converte ao contrário. Se a metanoia de Deus tirou você da direção errada para a certa, uma das coisas que tem feito a gente largar coisas verdadeiras é a decepção. Foi falado aqui, evangelismo de carnaval, por exemplo. A gente encontra um monte de crente desviado. O que é um crente desviado? Presta atenção, preste atenção. O crente, pelo menos até hoje, eu não encontrei nenhum, nem que seja com 3 litros de cachaça na cabeça. O desviado não é, na maioria massiva das vezes, não é alguém que não acredita mais que Deus existe. É alguém que não consegue se firmar na vida com Deus. Você está entendendo a diferença, irmão? Entenda. Você pega o cara, cara, você está aí na gandaiona, eu estou aqui na gandaia. Mas pergunta para ele, mas você acredita em Jesus Cristo, né? Que ele é lógico que eu acredito. Mas eu não tenho o quê? Força, eu não tenho potência para levar Jesus dentro de mim de maneira que eu me afaste de tudo isso. Então eu vou fraquejando e você vai me encontrar pelas esquinas da vida, mas eu continuo acreditando na existência de Deus. Eu não me tornei um ateu. Quantos podem entender isso? Tanto é que você encontra que os caras, o cara chora, promete que vai voltar um dia. Por quê? Porque ele não deixou de crer na existência de Deus. É que na maioria das vezes ele tomou um choque em alguma área, aquilo ali talvez decepcionou ele de uma tal maneira, que ele aí se converte ao contrário. É uma metanoia inversa. Aí o que acontece? Aí o diabo já encosta, está vendo? Está vendo? É as frases que nós vivemos ouvindo. Nenhum homem presta, homem não presta. Quando já viram isso aí? Principalmente mulher. Homem não presta. Quem foi que lançou essa história aí, irmão? Foi o diabo, ué. Porque se tem alguém que quer tirar o homem de dentro da sua família, é quem? Tanto vale para a mulher, tanto vale, nenhuma igreja presta. Por quê? Porque eu tive experiências ruins naquela igreja, naquela. Então agora, sabe de uma coisa? Eu não vou mais, porque eu já tentei, já quebrei. Uma decepção. Você lembra de um dos grandes episódios da Bíblia? Você lembra? Davi e o seu filho Absalão. Absalão era um dos filhos de Davi. Ele tentou matar o pai dele, perseguiu o pai dele, expulsou o pai dele da casa dele, teve relações com as mulheres do pai dele em cima do terraço. Ele humilhou o pai dele, fez tudo isso com o pai dele. Aí você, mas cara, por que o Absalão fez isso com Davi? Sabe onde que começa a revolta de Absalão com Davi? Quando Davi não toma a devida providência que ele deveria ter tomado num caso anterior, de Amnon e Tamar, que também eram irmãos. Amnon era filho de Davi, e Tamar era filha de Davi. Sabe o que o Amnon faz? O Amnon vai lá e violenta sexualmente a sua irmã. Quando Absalão sabe disso, fala, cara, eu vou contar para o meu pai agora. Por que ele faz isso? Porque a casa de Davi, o rei Davi foi criado em qual preceito, irmão? Nos preceitos de Deus. Davi era aquele cara que alguns capítulos para trás, de tanta alegria de ter trazido a Arca da Aliança de volta, dançava praticamente seminu na cidade, tocando seu tamborim de alegria, porque a Arca de Deus, a presença de Deus voltou para a cidade. Davi era um adorador, Davi era um amante de Deus. Mas em algum momento da história, ele começou a achar
que aquilo ali não valia a pena. Ele começou a se converter ao contrário. Ele começa muito bem, zeloso, cuidando das coisas de Deus. Daqui a pouco ele começa aqui, ó. Ele não faz nada contra o seu filho. Ele não disciplina o seu filho, ele não faz nada. E a Bíblia diz que a partir daquele dia Absalão não olhava mais para o olho do seu pai. Descaiu-lhe o semblante. A decepção com o pai dele foi tão grande que ele intentou uma coisa na cabeça: agora só tem uma coisa para fazer com meu pai: matar ele. Já matei meu irmão, ele mata Aminon na traição. E agora falta quem? Falta matar o pai. Porque o pai também merece morrer. Porque qual que é a mensagem, irmão? Preste atenção, por favor. Qual é a mensagem? Alguém que não luta mais por Deus merece? É por isso que muitos que estão desviados do caminho não querem voltar. Porque eles sabem que os seus irmãos estão caçando ele para o matar. Mas o Davi começou bem. Outro caso de Davi, mais famoso de todos: Davi, Urias e Batseba. Davi estava ali com Deus, irmão, na pegada. Alguma coisa, entre aspas, acontece no coração dele, ele inverte. Ele sabia que Batseba era casada. Ele conhecia a lei de Deus. Tanto é verdade que ele faz tudo nas escondidas. Por quê? Porque ele conhecia a lei de Deus, mas ele se converte de volta. Ele se converte ao seu próprio desejo. Eu quero aquela mulher, eu sou rei, então eu vou pegar, porque eu sou rei. Uma das piores coisas que tem acontecido na vida de muitas pessoas, maridos, pastores, guarda de... Irmão, isso é um mal que ronda todo aquele que é investido de algum nível de autoridade. Qual é o mal? Eu posso fazer o que eu quiser. Eu sou polícia. Sou policial. Você parado numa blitz, pois não, está aqui os documentos. O cara quer te detonar. Se você não der dinheiro a ele, ele te arrebenta. Não estou falando todos, eu estou falando de alguns, amém? Pastores também fazem isso. E tantas outras pessoas investidas de autoridade. Políticos fazem. Pais fazem. Maridos fazem. Mães fazem. Você ter uma posição de autoridade, seja ela qual for, sem o devido preparo do Espírito Santo, pode ser mortal para quem está à sua volta. Porque para aguentar, você era uma benção, agora, para aguentar aquele irmão, agora ninguém aguenta mais. Ele era uma benção, cara. Maravilha. Consagraram ele a carrapato do cavalo do ajudante do filme. Pronto. Na primeira cena ele chupou o cavalo inteiro, o cavalo morreu. Conversões ao contrário, como os Gálatas. Paulo fala: cara, vocês começaram no Espírito. Por que vocês fizeram a volta e estão voltando para a carne? O que está havendo? Vocês pegaram o sentido contrário, estão voltando atrás. Mano, as histórias são repletas. Diabo, o diabo, Satanás. Deus não criou nenhum diabo. Deus criou um querubim ungido para proteger e estabeleceu ele no Monte Santo do Senhor. Isso é Ezequiel 28, leia. Ele não nasceu diabo não, irmão. Ele nasceu anjo de Deus. Mas alguma coisa, em alguma hora, ele falou: eu vou fazer um escarcéu aqui, cara. Eu vou tomar o poder aqui. Eu vou tomar esse trono de Deus aí. Não, esse negócio não vai dar certo não. Coré, Datã e Abirão com Moisés eram da turma de Moisés. Moisés libertou os caras, Moisés abençoou os caras. Chegou uma hora, um fizeram reunião, um com o outro com um. Falaram: é o seguinte, não é só esse Moisés aí que é líder não é todo mundo aqui é líder também. Vamos lá peitar ele lá. Começando bem, dentro de um momento de um movimento de conversão da nossa alma. E a gente vai aceitando a Cristo. E a gente vai deixando o Cristo penetrar em nós. E vamos sendo transformados para a glória de Deus. Daqui a pouco, irmão, acontece.
Entra um interesse, você, faz uma metanoia inversa. Entra um desejo, você faz uma metanoia inversa. Então, para esclarecer, quando é que acontece uma metanoia? Quando é que eu estou em perigo de uma metanoia inversa? Simples. Quando ainda existe alguma área do seu coração, da sua vida, que você sabe lá no fundo que você não submeteu a Jesus Cristo. Você vai ser traído aí, irmão. Você vai cair aí, ó. Na verdade, não existe nenhuma armadilha contra nós, a não ser a que nós armamos dentro de nós mesmos. Não farei duas vezes. Uma vez eu quebrei isso aqui, me chutei e quebrou. Lembra de Adão e Eva? Você lembra, né? Da história, pelo menos. Ensinados por Deus, criados por Deus, perfeitos naquele lugar perfeito. Até que chegou alguém com uma conversinha mansa, lembra? Quantas pessoas, irmão, quantos cristãos estão decaindo do seu crescimento espiritual por conversas de outros irmãos, por conversas de outras pessoas? Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Você tinha uma pegada com Deus, cara, você gostava de ir no monte, você gostava de orar, você gostava de chegar e abraçar todo mundo, gostava de estar na igreja, gostava de estar envolvido com as coisas do Senhor. Alguém começou a falar na sua cabeça: as más conversações corrompem os bons. Hoje você é uma pessoa desconfiada dos irmãos. Fica assim, ó. Segura a bolsa, Elaine. Senta aqui do meu lado e segura a bolsa. Por quê? Nunca se sabe. Pessoas que não podem, irmãos, existem maridos que não podem ir na padaria. E se ele for, ele já caiu em adultério. Olha, é uma coisa horrorosa. Porque aquela endemoniada daquela turma da Rede Globo, daquela Fátima Bernardes e aqueles outros capeta lá, fica falando toda manhã: cuidado com seu marido, tem mulher na rua, ela é mais bonita que você, ela é mais bonita, olha o corpão dela, tem dinheiro, ela vai pegar. É mesmo, Fátima, tô com você, Fatiminha Bernardes. Daqui a pouco você está discípula da Fátima Bernardes. Você crê no que ela falou, que entre aspas, não é suco, é que suco emagrecedor. Irmão, desde quando eu me conheço por gente, todo dia lança-se uma fórmula fantástica para emagrecer todo mundo. E as pessoas vão, irmão. Olha, se falar que comer pedra está emagrecendo, o nego dá bocada lá no Pedreira em Anguera, você vai ver. Vai sumir todas essas pedrinhas da planta aqui, ó. A pessoa acredita em qualquer um. O cara vem, olha, você está ali bem, feliz com a sua esposa, com a sua família, com seus filhos. Vem, olha, mas ó, cuidado, hein. É seta, cara. Cuidado, hein, porque ó, eu fiquei sabendo que em um lugar, em 1920, não sei o quê, a mulher roubou o marido da outra. É mesmo? É. Pronto. Ô amor, vou ali no banheiro. Vou com você. Não, eu vou no banheiro, é de homens. Não, mas eu vou. Porque eu assisti que tem a loira do banheiro. Olha como é que vem as coisas, Mr. Dan. Você lembra da loira do banheiro, irmão? Sabe por que ela sumiu? Que o mundo está tão sem vergonha que já pegaram ela se converteu também, largou a vida dela de ficar no banheiro dos homens. Não, mas se a loira tiver, eu vou com você. Aí a vida fica uma vida desgraçada, porque não há mais confiança. Porque disseram, quem foi que disse? Alguém disse, contaram para mim. Eu vi na revista, qual revista? Tititi. Irmão, nem sei se existe mais. Tomara que não. Tem? Satã, contigo. Revista de fofoca de famoso. O crente vai lá ler. Parênteses. Tem gente, irmão, não estou falando metaforicamente. Crente acreditando em horóscopo. Irmão, você está lendo isso? Não, só para ver, né? Vai que bate, né? Você vê uma coisa mais estúpida e demoníaca que o horóscopo? Fala assim: Áries,
hoje. Evite andar de amarelo. Pode ser que chova de tarde. Coma arroz branco. É isso aí. As pessoas, é mesmo, dá a camisa. Ah, cara. Irmão, parece que eu estou brincando no culto, né? Não, não estou. Tem gente acreditando nessas coisas. Assim, como diz a Bíblia, assim como Adão e Eva, né, receberam uma conversinha e abandonaram o princípio que tinham recebido. Irmãos, Adão e Eva, eles receberam os princípios de Deus, gente. De Deus. Aí chegou outro e falou, oh, não é bem assim não. O que eles fizeram? Abandonaram o que Deus falou e pegou o cara lá. Olha, está escrito na palavra de Deus que se você viver uma vida fiel e obediente, o Senhor te recompensará, mas não é bem assim não. Não é bem assim não, eu já tentei fazer isso aí. Orei até 2 dias, rapaz. Comecei ontem, terminei hoje. Vi que não ia dar em nada, desisti. E aí você se converte à conversa dos outros. Irmão, o que tem de cristãos perdendo todas as propriedades espirituais saudáveis que um cristão deve ter por causa de conversa de gente que nem cristão é, da sua vizinha, que curte Zeca Pagodinho, que toca um tambor lá para os bichos lá, você vai na dela, porque está tocando todo dia, deixa a vida me levar, a vida leva eu, é isso aí mesmo, eu estou aí, der o que der. Conversões ao contrário, pessoas que começaram com Deus, dentro de princípios, e foram largando, por causa de uma conversa, por causa de um desejo novo que não foi dominado, e aquele desejo entra em pauta, e a partir de agora é isso aqui que acontece. Nós temos abandonado não somente a Deus, pessoas, né? Nós não, em nome de Jesus. Pessoas não têm abandonado somente a Deus lá do céu. Pessoas têm abandonado também o Evangelho, a palavra. Porque, irmãos, nós estamos justamente naquela época que diz a palavra, que muitos se cercariam de mestres segundo o seu próprio desejo, e como tendo comichão nos ouvidos. Você liga a internet hoje, você põe lá no YouTube, sexo antes do casamento. Vai ter uma tonelada de pastores, teólogos e estudiosos da Bíblia, dizendo que na Bíblia não é assim não. A igreja tem 2000 anos de história. Homens e mulheres dos quais o mundo não era digno, dizem Hebreus. Gente que pagou com a vida para não negar Jesus. Aí aparecem uns caras de internet, uns teólogos de internet agora, e fala, não, tudo que os caras falaram é tudo mentira. O novo é agora, ó. Então é o seguinte, se você ama, você pode ter relação sexual com quem você quiser, porque você ama. E ainda te dá um CD gospel com uma musiquinha para esse tema. Depois de 9 meses você vê o resultado. Depois de 9 meses você vê o resultado. É. O do Tchan, é ele mesmo. A tonelada, irmãos, de igrejas que tem meninas e rapazes. Ele não fez nem a escola primária. E diz que ama. Cara. Irmão, peraí. Eu vou casar, vai casar com quem, rapaz? Isso aqui não é casa de cigano, não. Quantos anos você tem, filho? 10? 10? 10 anos você quer casar? Não, porque... Vou casar. E aí, também, para uma teologia dessa, tem que ter uma teologia para os pais, que é outra raça também. Pais dizendo a seguinte coisa, eu não deixo a minha filha sair. Não deixa a minha filha sair por aí não, porque aqui é rígido. Aqui é de Deus, aqui é a casa de Deus. O namorado dorme em casa. Ah, irmão. Só para a gente ver aqui. Quem aqui se converteu vindo do mundão? Do mundão, levanta a mão, do mundão, lá das trevas. Então você sabe do que eu estou falando, né, irmão? A gente só precisa de 5 minutos
precisa nem de sofá. Vai na parede mesmo. Ai, que coisa horrorosa. É horrorosa. É essa abertura que a gente está dando, se fazendo de inteligente. Se fazendo de pessoas inteligentes, cultas, modernas. E bota o diabo dentro da sua casa. Mas depois tem sempre um pastor para ir lá e orar. E ungir. Aí é uma em cima da outra. Se você foi ensinado em princípios espirituais, por que você está abandonando ele por causa de decepção? Ah, aquele pastor me decepcionou. Novidade? É mesmo, né, Jesus? É assim que se faz. Frustração, decepção. E aí o que a gente faz? A gente abandona toda a Bíblia porque um homem errou? Porque o seu pastor não errou? Porque meu pastor não é o exemplo de homem de Deus. Ótimo, seja você o exemplo para ele então. Irmãos, amém? Está entendendo? Se está faltando exemplos disso, daquilo, aquilo outro, seja você o exemplo. Glória a Deus, cara, simples. Mas não é por aí que está se caminhando. Eu falei aqui no início, eu sei, irmãos, o quanto de bobeira, de balela e de coisa errada tem se ensinado e feito nas igrejas ao redor do mundo. A respeito, por exemplo, de dons espirituais. Não é porque tem um monte de gente por aí mandando os outros fazer fila na igreja. Olha, irmãos, faz uma fila aqui, 40, 50 pessoas, que hoje eu vou entregar para todo mundo. Não, você já se entregou. Porque, irmão, ou é Deus que desceu na terra mesmo, nós não estamos nem sabendo. Jesus já voltou, não sabia. O cara vai entregar a palavra em profecia para todo mundo. Irmão, nunca vi Paulo, Pedro, João, nem Jesus, nem ninguém nunca fazer isso. Nem os profetas que faziam chover e mandavam. Mas agora inventaram. E eu sei que a gente fica tudo abobalhado com coisas sobrenaturais. Por quê? Porque a gente não tem firmeza na palavra. Quem não tem firmeza na palavra, se ele for no monte acender um graveto, pronto, o monte agora virou o céu e a igreja virou o inferno. Tem um monte de gente profetizando coisas assim. Eu não congrego em igreja nenhuma. Vai lá na minha casa que eu vou revelar para você. Revelar o quê? Você montou um estúdio fotográfico? Você trabalhando na Kodak? Fujifilm? Aí o cara vai lá e revela o que eu já sei, ou inventa coisas. Irmão, faz 16 anos que eu estou na igreja. E muitos aqui têm muito mais tempo que eu. Eu já vi pastores enganar os outros. Eu já me movimentei assim, querido. Eu. Lá no começão. Você também, né? Eu e ele. Eu sei, irmão, o que é chegar numa igreja que não é a minha, aqui, que as pessoas não me conhecem, com uma cara de espiritual, falar que na entrada eu já vi uns 2 anjos, não vi nada, mas eu falo que vi, aí já tem umas pessoas que já vão, ai gostoso, hoje vai ser fogo, aí o pessoal pega essa carreira, lança o que a Bíblia falou, irmão, sobre isso, quero nem saber, eu quero é cair no rio, e aí entra ali dentro. E aí, irmão, começa a tocar, eu já falei, começa a tocar, apaga a luz, começa a tocar. Eu estou aqui em cima. Quem eu vi chorando é em cima desse que eu vou. Eu tô que nem o Mr. M da pastorada. Vou falar tudo. Pois é assim. Tem outros pastores aqui que podem dizer a mesma coisa, que é assim, irmão. O cara já está chorando, a mulher já está derretida, você chega nela e fala, joga umas 3 línguas estranhas, foi. Aí é benção. Chega segunda-feira, está quebrado, rebentado, no pecado, não sei nada de Deus, não amo Deus, eu não quero nada, mas ontem foi gostoso. Olha,
que é isso? Está vendo a hora? Não, é que agora arrepiou. Olha, irmãos, nós temos uma Bíblia com 66 livros de revelação pura e máxima de Deus. E a gente troca isso por um homem que chega, você não conhece, chega de uma cidade e fala assim: olha no meu braço, olha, Guilherme, os pelos, meu Deus, o que é isso, cara? Olha os pelos do meu braço, arrepiou. Aí o meu arrepiou, pronto, acabou. Agora já ganhou o culto. Já pegou todo mundo. Num ardil psicológico, sentimental. Irmão, procure na Bíblia, 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 13, 1 Coríntios 14, o que é a profecia. O que é uma profecia? Sai! 28, 7, 3, 8, 40, é o número do seu RG. Ah, cara. Me dá no Mega Sena da virada, então. Faz alguma coisa boa. E aí o diabo vai jogando isso, vai envergonhando a igreja. As pessoas não têm entendimento. Ninguém se levanta em intercessão, em luta, com a palavra firme. Não. O negócio vai degringolando, vai afrouxando. E aí, quando realmente tem uma palavra profética de verdade, ninguém crê mais. Aí, quando verdadeiramente tem um ensino de princípios verdadeiros, esse aí eu não quero mais não, porque eu estou decepcionado, porque eu abandonei aquilo que eu recebi um dia, porque alguma coisa deu errado, que mentiram para mim, porque falharam comigo, porque eu estou triste. Então eu estou triste, a Bíblia... Deus, está entendendo, irmão? Saiu fora. Uma das armas, eu falei aqui no início, uma das armas mais poderosas para a transformação da sua vida é a oração em línguas. Mas não é essa bobageira, irmão, não é essa coisa que tem sido feita, que é criada pelo inimigo para nos confundir, para banalizar. E aí você fala, negócio era assim, não tem nada a ver. A grande maioria dos cristãos que eu conheço está em desobediência a Deus em um mandamento. Sabe qual que é? Busque os melhores dons. Por que você parou de buscar os dons, irmão? Por que você parou de orar e buscar na palavra sobre dons espirituais? Deixa eu falar uma coisa sobre isso. Quando você desiste disso, você está sendo egoísta e incrédulo e de uma maldade terrível. Sabe por quê? Porque se tem algum enfermo aqui dentro hoje, se tem alguém aqui dentro que está doente, não estou falando com dor na unha encravada, não. Estou falando enfermidade. E Deus chamou você e tem chamado você a crer nisso. E você simplesmente banaliza, não corre atrás, não ora, não jejua, não vai na direção, não está nem aí com isso. Aquela pessoa vai continuar doente e a culpa é sua. Porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. No dia do juízo, Deus vai falar, você... Vem aqui na minha frente os que têm o dom de curar. E você, eu não tenho nada a ver com isso, nunca curei ninguém, mas você vai estar no meio. E aí talvez alguém diga ao Senhor, Deus, mas eu nunca curei ninguém. Pois é, mas era. Venham aqui agora os pastores, aqueles que vão dar conta da igreja para mim. Eu não tenho nada a ver com isso não, graças a Deus. Quem foi que te disse? Quem foi que te disse? Porque Jesus falou, a quem muito for dado, a cada um aqui foi dado, diz a Bíblia em Romanos, uma medida de fé. O que você está fazendo com a sua medida de fé? Vem aqui para me ver domingo? O que você está fazendo com o seu chamado? Eu tenho chamado não. Tem sim. Todo mundo que está aqui tem um chamado em Deus. Todos. Aquela criança ali, Jeremias, lembra de Jeremias? No ventre da sua mãe, eu te constituí o quê? Profeta às nações. Que curso que o Jeremias fez, irmão? Qual escola ele estudou? Em nenhum lugar. Mas Deus já tinha chamado ele da onde? Do ventre da mãe dele. Uma das grandes missões nossa aqui é você, na palavra e na oração, se descobrir em Deus. Você não tem que ficar aqui me ouvindo, não, irmão, tá... Mais um culto se passou, não. Você está ruim? Está capenguinha da fé? Não vai para a internet não, porque lá você vai afundar de vez.
ore em línguas. Ore a Deus, na sua casa, no carro, no banheiro. Ore sem cessar, até que toda essa tranqueira da sua cabeça saia. Eu estou com muitos pensamentos ruins. Leia a Bíblia. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 40, 50 capítulos. Você vai ver se esse pensamento vai ficar aí. A espada do Espírito, lembra? Espada do Espírito. Lê a Bíblia. Está com caraminhola na cabeça? Para de assistir Exorcista e ponha adoração e cante e ore. Parece bobeira, né, irmãos? Mas a grande maioria da igreja ainda não, depois de 2000 anos, não entendemos o que esse povo fica fazendo aqui, tocando música aqui. A gente ainda não entendeu esses caras aqui. Então eu vou fazer você para te fazer avançar. Esses irmãos que tocam canções aqui com instrumentos, eles não tocam as canções para você cantar. Eles não tocam as canções para você ouvir. Eles tocam para que toda a igreja cante ao Senhor, louve ao Senhor. Esse 30 minutos, 40 minutos, 1 hora de música, não é para você ficar acompanhando as letras que você gosta, cantar mais alto. Olha, gente, tá vindo o refrão, tá parecendo o programa do Gugu. Aquele cara, como é que aquele cara ficava de boné? Ficava assim, aquele cara. Como é que é o nome daquele cara? Liminha. O Liminha não aparece na televisão, mas todos esses programas têm o quê? Um animador de auditório. O cara fica assim, vai lá, tu vai. Por isso que eu detesto músicas daquele tipo. Para a direita, aí toda a igreja, para a esquerda, frente, aí fica fazendo umas coreografias, não está entendendo nada. Não está entendendo que esse momento era para você estar longe. Se a turma está cantando, se não está cantando, se subiu a letra, não subiu, era para você estar orando em línguas, era para você estar orando por alguém, era para você estar na sensibilidade do Espírito Santo. Então, hoje você não vai ficar cantando, você vai cantar lá de mão dada, lá com aquele irmão que está quase indo para o beleza. Você chega, irmão, eu estou vendo você, Deus mandou vir aqui, e aí começa a cantar com o irmão de mão dada, e aí o Espírito Santo faz as coisas. Mas ninguém faz mais isso, sabe por quê? Aqui eu estou com vergonha. Eu tenho vergonha, gente. Que vão pensar de mim? Eu tenho certeza absoluta que em cada culto desse, o Espírito Santo fala com um monte de gente, mas você não obedece o que ele fala. Não é? Vai orar lá, você não vai. Cante, ore, fique de joelho. Adore, ore e ligue. Você vai ouvindo o Espírito Santo falar. E aí o que vem na sua cabeça? Mas isso aí é da minha cabeça, não é Deus não. Da sua cabeça seria assim, sai do culto, vai ali no boteco e toma um trago e fuma um cigarro. Essa é da sua cabeça. Agora, você está num culto, no momento de adoração, ele fala assim, comece a orar em línguas. Isso é da sua cabeça? E vou além, que seja da sua cabeça. Porque a vida com Deus não é a vida de um anencéfalo, alguém que não tem cérebro. Deus fala com você na sua inteligência. Vamos parar com isso. Deus é inteligentíssimo. Deus, a fé em Deus não precisa emburrecer você. A fé em Deus, ela torna você inteligentíssimo. Quantos podem entender, irmão? Então cuidado com isso que está acontecendo. Nada mais dá certo, eu não confio mais em ninguém eu mais confio, igreja não confio, na palavra não confio, no pastor não confio, eu não confio mais em ninguém. Feche seus olhos, eu não, alguém vai vir dar uma cama de gato em mim aqui. Vem aqui na frente, nós queremos orar. Não, vamos falar da minha vida, não quero. Vamos orar em língua, não vou orar não. Só de birra. O cara vai falar lá de cima e vai olhar para mim aqui, eu estou assim, Não vou. Parabéns, irmão. Parabéns. Pois foi esse coração assim
que tirou toda uma geração de pessoas da terra que Deus havia prometido, por causa da dureza do coração. Se sair algum comando nada a ver, a gente já falou. Mas se o comando é ore, ore. Se o comando é ore pelo outro, ore. Os comandos espirituais são para ser obedecidos, mas nós fomos traídos por tantas coisas erradas que vimos, e aí a gente se converte ao contrário e passa a acreditar no errado e não mais no certo. Existe uma tonelada de pessoas que nunca mais orou em línguas, e não tem nada a ver com a vida espiritual dele, é porque ele acha que é uma bobeira. Ah não, porque a Bíblia diz assim, mas procure principalmente o profetizar. Está vendo, irmãos? É outro problema. Entendes tu o que você lê? Quando Paulo fala, busque o dom principalmente de profetizar, que o que profetiza fala com a igreja, mas aquele que ora em língua edifica a si mesmo. Ele não está falando que a oração em língua não presta para nada. Porque mais embaixo ele fala assim, eu oro em língua mais que todo mundo. Mas na igreja eu prefiro falar 5 ou 6 palavras, que todo mundo entende, do que 10.000 que vocês não entendem. Mas não proíbam ninguém de falar em línguas. Está lá. Sabe por que muitos de nós estamos fraquinhos? Por causa disso. Não orou mais. Outra que eu vou dizer, cabeça está ruim, sonho com um dragão, quando sai o dragão é a mulher pelada, quando é o homem pelado, é o cavalo, é o sei lá o que entra no sonho, é guerra, é gente morrendo, é tudo que não presta. Estou fraco, não consigo isso, não consigo aquilo, não consigo perdoar, não consigo amar, não vejo mais sentido em minha vida de vir aqui, lógico. Sabe o que mantém as pessoas aqui, irmão? Não são o talento de ninguém, é uma condição aqui dentro. Então o que acontece? Tem uma pressão em cima de você, exercida exteriormente, pelo maligno, não está na Bíblia, irmão. E você não tem nenhum tipo de reação contra ela. Agora começa a construir algo de dentro para fora, para você ver. Começa a construir, edificar no Espírito, através de oração em línguas. Faz o teste, irmão. Eu não estou falando, não. Faça o teste. É 1 minutinho só. A sua mente é incrível. Você sente a transformação. Quem sabe o que eu estou falando aqui? Levanta a mão, só para não pensar que eu estou num lugar que é o Rotary Club e aqui não é igreja. Quem é cristão? Tem gente aqui que sabe do que eu estou falando. Sabe? Você começa a orar em língua, cara, o seu corpo fica estranho. É uma coisa, não tem muito como explicar. Cara, você começa, como dizer, bombar de dentro para fora. Então os caras que querem bombar na academia, bomba assim também, pô. De dentro para fora. Cara, sei lá, eu não sei, não tem explicação. Você fica diferente. Você não está entendendo nada na sua mente humana, mas seu espírito está lá, mandando código Morse. Cara, você começa, daqui a pouco, você já começa a ficar fortão. Quantos já viram isso aí? Você já começa a querer dar uma marchada também. Você começa a querer gritar. Eu sei que muitas pessoas, preste atenção, eu sei que muitas pessoas entendem isso como uma infantilidade cristã, mas não é. Não é. Não isso. Cara, você vai desenvolvendo no Espírito Santo, irmão. Você vai desenvolvendo, quer dizer, aprofundando o relacionamento. Cara, você começa a ver o que ninguém vê. Você começa a ter sonhos que ninguém tem. Você começa a ouvir a voz que ninguém ouve. Sabia disso? E aí os homens mais poderosos que têm andado na terra, no século passado e nesse, todos eles têm a mesma receita. Ore em línguas. Edifica a sua mente, edifica-se no Espírito. Vai, cara, 1, 2, 3 minutos, 5, 10, meia hora, vai embora. Tá na bicicleta, vai orando, as pessoas vão passar. Nossa, cara, tomou alguma coisa. Aquela nhaca vai saindo de você, você fica leve. É verdade, irmãos. O ambiente à sua volta fica leve. A oração flui, o louvor flui, a sua mente fica limpa, o seu coração fica pegando fogo. E cara, você fica sensível. Agora, por que muitos não fazem mais?
Ah, porque isso é uma bobeira, isso não é negócio na igreja não, isso é coisa de gente menino, é coisa de gente que não tem nada a ver. Bom, o apóstolo Paulo falou, eu oro em línguas mais do que vocês todos. Ele está falando de um secreto dele com Deus. A gente é tão inexperiente nas coisas do Espírito, que qualquer coisa espiritual que saia do nosso controle no culto, a gente manda parar. E se Deus quiser começar os cultos agora sem música, só na palavra, ou só na oração, ou só com música, tem gente que não vai aceitar. Sabe por quê? Porque ele tem um costume. Que o culto bom é o quê? 3 ou 4 músicas, 3 ou 4 avisos, um cara entra, dá uma palavra que eu já sei tudo mesmo, eu nem sei porque eu estou aqui, eu já sei o que ele vai falar, eu já sei as músicas que vai tocar, é tudo previsível, é tudo humanamente chato. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É chato. Por isso muitos têm desistido da vida de Deus. Por quê? Porque é chato. Por que é chato? Porque não é essa a vida abundante. Jesus falou que ia dar uma vida abundante para nós. Jesus falou que do seu interior, jorraria água viva. Cadê, irmão? Você deveria ser um chafariz ambulante. Cadê a água? Cadê? E isso não é chegar assim, babando em cima dos outros, não. Você talvez está sem emprego, talvez tem uma enfermidade, roubaram sua bicicleta e o cachorro te mordeu na rua. Só que é o seguinte, você vem aqui, você tem vontade de vir, você quer vir, você quer cantar, você está esperando um momento para encontrar com Deus. Ah, mas lá na minha casa também não encontra. Aí. Cara, é o Michael Kyle espiritual. Sabe o que é o Michael Kyle? Eu, a patroa e as crianças, lá em casa. Eu monto meu reinado, onde eu governo para sempre, e não tem outro homem, nem outro cristão para botar o dedo. Ô, cara, você está fazendo as coisas erradas, mano. Para com isso aí. Lá eu sou o rei. Eu me lembro de um cara muitos anos atrás que ele fez isso, saiu da igreja, falou que a gente estava tudo errado na visão, e ele abriu a igreja na casa dele. Abriu ele, a mulher e as 3 filhas. Um mês e meio depois, as filhas começaram a congregar com nós de novo. Falei, por que vocês voltaram, irmã? Ai, nós não aguento o nosso pai não, pastor. Pai, hein? Pai. Sabe qual é a tentativa aqui de Deus, irmão? E eu quero encerrar. É fazer que você creia em uma coisa. Na palavra dele. Tudo isso aqui, se resume a uma coisa. Creia no que Deus disse. O que foi que Deus disse sobre amor? Creia. O que foi que Deus disse sobre perdão? Creia. Ah, mas ninguém não interessa, é Deus que eu estou falando. Ah, o que foi que Deus disse sobre o Espírito Santo? Creia. O que foi que Deus disse em Atos dos Apóstolos? Creia. O que foi que Deus disse sobre ministérios? Creia. O que foi que Deus disse sobre isso, aquilo? O que foi que Deus disse sobre as minhas emoções? Creia. O que foi que Deus disse sobre dízimos, ofertas, dinheiro, posse, tudo essas coisas da vida? Creia. Creia em Deus. E toma muito cuidado com a sua vida, para você não estar se convertendo ao contrário, por causa de decepção, de falatório dos outros, de coisas que não aconteceram, que te fazem desanimar, e você pega um galho e esquece de uma árvore inteira. Deixa eu contar para você, sabe qual que é o desejo de Deus para a igreja de Pindamonhangaba? Não é que isso aqui seja uma bênção, preste atenção. A gente não sabe nem o que significa a palavra bênção. Bênção na nossa cabeça de crente é útil. Útil para mim é uma bênção. O irmão pode ser um filho do Satanás, mas ele trabalha que é uma beleza na igreja. Ei, esse irmão é bênção. O que o cara está falando? Ele trabalha para nós aí, não importuna ele não. Sabe o que Deus está te falando e falando para mim, irmão? Volta a crer. Volta a ter uma fé simples. Volta aí para o monte. Por que você nunca foi para o monte mais?
Volta a jejuar. Volta a orar a ler a Bíblia na sua casa. Não porque tem o programinha da igreja, não porque você pegou, colocou no celular para programar. Porque você quer encontrar Deus. Volta a me procurar. Volta, vem atrás de mim. Não porque alguém mandou. Não é porque a campanha dos 60 dias. Não é campanha nenhuma. Vem atrás de mim por causa de mim mesmo. Ore em línguas. Volte a crer em milagres. Volte a crer em milagres. Quando eu falar com você no culto, sai do seu lugar e vai lá e põe a mão na pessoa que eu já falei para você 40 cultos e você me desobedece. Volte a crer que eu tenho chamado. E que chamado de Deus não tem nada a ver com a sua capacidade de fazer, mas com a graça dele de executar. Porque os homens que chacoalharam o mundo, irmão, eram encanadores, que não tinha nem a primeira série. A gente viraria a noite aqui para contar a história, por exemplo, de homens como um homem chamado o Apóstolo da Fé. Leia o seu livro chamado Smith Wigglesworth. Ele era um encanador de 52 anos, ateu, 42 anos ateu. Ateu, 42 anos, encanador na Nova Inglaterra. Ele tinha um amigo muito doente. E ele ficou sabendo que tinha um cara lá de uma tal igreja que curava as pessoas. Ele botou o cara no carro dele e levou lá para curar. Sabe o que aconteceu? O amigo dele foi curado. Ele falou, esse negócio aí é bom mesmo. E ele começou, sem ter nenhum tipo, irmão, preste atenção, cara, igreja, tô fora, mas eu vou levar uns caras doentes aí para vocês orar, beleza? Chegou uma época que ele alugou um ônibus e catou a doentaiada, toda da cidade dele, levou lá na cruzada. O cara viu, o pastor parou o culto e falou, você quem é? Eu sou Smith Wigglesworth, trator aqui. Você é cristão, irmão? Você quer? Não sou cristão, não. Você vai na igreja? Não. Você é batizado? Não. Você crê em Deus? Não. Você leu a Bíblia? Não. Você nem lê direito. Mas por que você está trazendo todo mundo aqui? Porque eu vi que você curou um, deve curar os outros também. Sabe o que aconteceu, irmão? Presta atenção. Você acha que Deus trabalha como você acha, né? O homem falou para ele, pois hoje você vai orar e todas as pessoas vão ser curadas. O que você acha que aconteceu? Ele era ateu. O que você acha que aconteceu, irmão? Aconteceu. Dali para lá, se levantou um homem chamado Smith Wigglesworth. E aí, até a rainha da Inglaterra chamou ele para orar. Ele, esse homem, não é conversa de igreja para emocionar, não. É livro, é documentado. Foi no século passado aqui agora, 1930 e pouco. No seu ministério, estão comprovadamente, foi ressuscitado da morte 17 pessoas. Na época do Paulo, né? Não. A mulher dele teve um infarto, ele catou ela, abraçou, falou, Deus, por favor, devolve a minha mulher que eu não estou preparado para ela morrer. Ela abriu o olho e voltou. Eu sei que talvez você já não crê mais. Esse é o problema. Mas teve um dia que a mulher dele morreu. Ele orou e Deus falou para ele assim, agora é comigo, não vai voltar mais. E sabe como o Smith Wigglesworth morreu? Doente. Coisas que não dá para explicar, né, irmão? Gente que tem enfermidade orando para curar os outros e Deus usa cura. Isso aí não tem na Bíblia, não. 3 vezes eu orei ao Senhor que retirasse de mim o espinho na carne e Deus falou. Mas quando Paulo orava para alguém ser curado, alguém era curado, mas ele diz aos Gálatas, eu preguei a primeira, Gálatas capítulo 4, versículo 12, vocês sabem muito bem que a primeira vez que eu preguei a vocês foi por causa de uma enfermidade física. E ele fala, escute o que ele fala para os Gálatas, e vocês me consideravam e me amavam tanto, que desejaram arrancar os seus olhos e dar para mim. É Gálatas 4, lê aí. Mas agora eu estou perplexo, porque vocês não me ouvem mais.
Eu estou mandando carta, vocês não me ouvem. Vocês não me recebem. Vocês expulsaram Tito. Eu mandei Tito visitar a igreja em meu nome, vocês expulsaram ele. Vocês, que no mês passado me amavam e me consideravam, e me viram doente, e não se escandalizaram de mim, e até desejaram, irmãos, veja isso. Cara, a frase é assim, cara, fica tranquilo. Se der um problema no seu olho, fica tranquilo, que eu arranco o meu e ponho na sua cara, porque você é pregador do evangelho, você vai ter que virar esse mundo, e você não pode ir cego, não. Alguns meses depois, eles não acreditavam mais em Paulo. Eles passaram por uma conversão inversa. E Paulo diz lá: vocês começaram no espírito e estão terminando na carne, cara. Vocês tiveram experiências com Deus no monte, no quarto, na oração, dentro do carro, na estrada, no banheiro. Vocês já viram curas, vocês já viram milagres, vocês já tiveram visões. O que foi feito da fé de vocês? O que foi feito de tantas experiências que eu dei a vocês para alimentar a fé de vocês, e agora está tudo apagado. A igreja em Pindamonhangaba, irmãos, eu sei do que eu estou falando. Eu sou pastor de uma. A igreja em Pindamonhangaba está apagada. Todas as denominações, todas. O que tem aqui sobrou para nós? Confusão, briga de pastor, briga de igreja. É uma vergonha. E eu fico perguntando, Deus, como que pode? Eu passo em frente, a igreja está lotada, e as pessoas pulando com o Espírito Santo. É o Espírito de Deus. No outro dia, as pessoas passam do meu lado e eles não conversam comigo. Proíbem os irmãos de visitar. Mas que Espírito Santo que é esse? Você já pensou sobre isso? De fazer isso com o casal de pastores ali. Fizesse comigo, já estou meio acostumado. Agora já acertaram o Lúcio e Catânia. Deus vai cobrar, irmão. Fazer reunião. Não quero ninguém lá naquela igreja, hein? Aqui, aquele evento. Aquele evento que teve esses dias aí, ó, Glorifica. Lembra aquele que parou a cidade lá naquele... Como é que chama aquele negócio lá? Parque da cidade, Glorifica. A prefeitura foi lá, deu dinheiro, trouxeram cantor, trouxeram o quê? Você tinha que ver o quebra-pau que estava atrás nos bastidores. Eu não tenho coragem, nem falarei aqui as palavras que eu vi um pastor falando para o outro, xingando a mulher do cara, indo para cima do cara para dar soco na cara do cara. Um dos pastores mais bambambam da cidade. Você não pode falar isso, não. Eu não pode, não. Leia a Bíblia. Emineu, Fileto, Demas, Hermógenes me abandonaram. Paulo dava nome, CPF, RG e endereço. E eu nem estou falando o nome de ninguém. Mas um evento cujo objetivo é juntar as igrejas da cidade para glorificar a Deus. E a segurança do evento, tendo que segurar os pastores para eles não se estapear atrás do evento. E depois aqueles caras sobem como se nada tivesse acontecido para abençoar o povo. E aí você fala, tá vendo? É por isso que a gente desanima. Não! É aí que você tem que entrar. Porque isso aí tá assim, não é só por causa do diabo, não. É porque você não assumiu sua posição. É porque a igreja não sai mais na rua. É porque os profetas entraram em extinção. Todos os ministérios entraram em extinção. O fato de chamar alguém de pastor, isso aqui não significa nada. Estou falando de ofício, de verdade, de posição. Quando eu me converti, eu lembro, irmão, todo dia tinha oração no monte, uma igreja estava orando ali. Eu ia com os irmãos de lá, vinha com os irmãos daqui. Eu conheci praticamente todos os ministérios da cidade, porque todo dia tinha alguém no monte aqui, no monte lá, era monte cheio de pernilongo. Irmão, era barra, era chuva, era trovoada, era cachorro correndo atrás da gente. Era demônio, né, Orlando? Não é isso aí, um demônio aparecendo lá no meio. Cara, mas tinha uma ebulição, tinha uma coisa funcionando na cidade. Agora a gente não consegue mandar um ofício para 3, 4 crentes tocar na praça da cidade. Está tudo morto. Cada um está tentando tornar a sua igreja a melhor da cidade. Esse é espírito de divisão, isso aí, ó. O espírito de divisão é um camaleão que usa várias camisas.
Porque Paulo combateu em 1 Coríntios 3 a divisão dentro da igreja local. Uns dizem que é de Paulo, outros dizem que é de Apolo. Eles são servos por meio dos quais cresce, nem Paulo, nem Apolo, nem coisa nenhuma, mas Cristo que morreu por todos. Glória a Deus. Então todos os pastores, inclusive eu, querem combater o espírito de divisão dentro da sua igreja local. Quantos estão comigo? E aí o diabo engana ele de novo, porque não há um aprofundamento no Espírito Santo, no dom de discernir. O diabo troca de roupa, ele entra. Como? Igrejas que são tão boas, mas tão maravilhosas, mas tão gostosas, que aqui nós acabamos com o espírito de divisão. Aleluia, irmãos, aqui. Ah, pai, vamos jogar confete, vamos dar comida aí no final, vamos fazer, cara, sortear moto, é tão gostoso, é uma lindeza, que lindo. Só que tem um problema. Aqui é tão bom, aqui é tão gostoso, mas aqui é tão legal. Você congrega na onde mesmo? Ah, eu sou ali da igreja Jesus, foi ali e já volta. Ah, tá. Ah, tá bom. Tá entendendo? Aqui é tão bom, cara, que eu já estou trabalhando grandão para o espírito de divisão. Porque igreja e corpo de Cristo é uma. Então tentar transformar isso aqui num lugar tão delicioso, a ponto de eu não enxergar que tem outra igreja dos outros irmãos ali, ó. É o espírito de divisão que agora estava em 1 e 2, dominou a igreja inteira. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque é tão gostoso que eu não quero falar com outros. É tão bom que, cara, vou lá na igreja do Gui essa noite, vou assistir um culto lá, vou participar com os irmãos, ver meus amigos. Hoje não tem culto lá na nossa igreja. E se tiver também. Ah, eu quero ir ali hoje e tal. Mas por quê? Não, eu quero ver meus irmãos. Mas por que você quer ver seus irmãos? Não, porque eu quero estar lá, louvar com eles, né? Ouvir a palavra de Deus. Mas você não tem pasto aqui? Por que você quer ir lá? Então, irmãos, para nós que servimos a Deus, vou dizer de novo de púlpito: vá ver os seus irmãos. Somente você que participa e serve no ministério, quando você for e quiser ir, avise, porque às vezes você tem serviço que é seu, você não pode deixar. Os demais, vai lá na Batista e manda abraço meu, vai onde você quiser, irmão, é tudo meus irmãos. Embora alguns não considerem, mas para mim é irmão, obrigado. Vai lá, cara, abraça lá, fica uma semana lá, vê o que está rolando com Jesus, depois volta e conta para nós. Mas eu também vou, irmão. Você quer saber, sabe quem é o cara que mais visita a igreja dessa igreja? Eu. Por que ninguém me repreende? Sábado, domingo passado eu não estava aqui. Sabe onde que eu estava? Outra igreja. Por que não me repreenderam? Porque eu estou fazendo o quê? A obra de Deus. Mas quando você vai, você não está fazendo a obra de Deus, você está fazendo errado. Você está entendendo, irmão? Então, volte a crer, por favor. A cidade precisa de uma igreja que esteja na rua cantando, profetizando, orando pelas pessoas na rua. Gente que não tem medo. E esse retiro de carnaval é justamente isso. Porque um erro pode ser cometido dentro de um acerto. Pô, é isso então? Então vamos. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de... Não saia para lugar nenhum sem a companhia do Espírito Santo. Não sai para botar a mão em ninguém, falar com ninguém, se você não estiver cheio e pleno do Espírito Santo. Porque demônio é igual carrapato porva. Cadê você que é carrapato porva? Alguns nem sabem. Você só viu na internet. Uma colher de pó. Você passa no mato, não aconteceu nada. Daqui a pouco, fique de pé em nome de Jesus.